França acabou de entrar na crise do Caribe. Mas não da forma que você está pensando. Enquanto todos os holofotes estavam voltados para os Estados Unidos e a Venezuela, uma jogada francesa mudou o equilíbrio da região. Uma decisão que, à primeira vista, parecia apenas mais uma ação rotineira de combate ao narcotráfico, mas que, quando olhamos de perto, revela algo muito maior. E aqui vai a pergunta que pode mudar totalmente a forma como você enxerga esse conflito. Por que um país europeu, do outro lado do Atlântico, decidiu enviar navios de guerra para o Caribe agora, justamente neste momento? Se você acha que a resposta é simples, prepare-se. Porque o que está em jogo não é apenas a Venezuela, nem os Estados Unidos. É o futuro da presença europeia nas Américas. A manobra americana alguns dias atrás, o mundo inteiro estava de olho em Washington. Os Estados Unidos anunciaram a maior mobilização naval no Caribe em décadas. 7 navios de guerra, um submarino nuclear, mais de 4.500 militares. Era a maior demonstração de força americana contra a Venezuela desde o início da era Maduro. A primeira interpretação foi a mais óbvia. Mais uma pressão direta de Washington sobre Caracas. Mais um capítulo da longa disputa entre Trump e depois Biden contra o regime chavista. Mas a realidade, como quase sempre acontece em geopolítica, era bem mais complexa. No meio dessa tensão, um anúncio francês mudou o tabuleiro. Manuel Valls, ministro dos Territórios Ultramarinos, declarou que a França também enviaria navios de guerra para o Caribe. A justificativa oficial parecia burocrática. Combater o narcotráfico que utiliza as ilhas francesas como trampolim para a Europa. Soa até normal, não é? País europeu preocupado com drogas entrando em seu território. Mas há um detalhe que a maioria das pessoas ignora e que muda completamente a interpretação. A França tem território soberano no Caribe. Quando ouvimos Caribe, pensamos em Cuba, Jamaica, República Dominicana, talvez Bahamas. Mas quase ninguém lembra que bem no coração da região existem 2 pedaços de território francês: Guadalupe e Martinica. E aqui está a chave. Não são colônias nem protetorados, são departamentos franceses. Isso significa que Guadalupe e Martinica são tão França quanto Paris ou Marsella. São Paulo é Brasil. Nova York é Estados Unidos. Guadalupe e Martinica são França. E o problema é que essas ilhas se tornaram uma das principais rotas de entrada da cocaína venezuelana para a Europa. Ou seja, para Paris não se trata apenas de política externa, é defesa do próprio território nacional. Vamos fazer uma analogia. Imagine que você descobre que o vizinho está usando o quintal da sua casa para estocar drogas. Você não pode simplesmente ignorar. É sua propriedade, sua responsabilidade. Agora, troque o quintal pelas ilhas do Caribe e o vizinho pelo regime venezuelano, acusado de chefiar um cartel internacional, conhecido como Cartel de los Soles. É nesse ponto que a operação francesa deixa de ser rotineira e se torna estratégica. A França poderia ter agido sozinha? Talvez. Mas preferiu esperar os Estados Unidos se moverem primeiro. Assim, sua ação não pareceria uma interferência europeia na América Latina, algo sempre sensível historicamente, mas sim uma resposta coordenada, em parceria com Washington. Quando a frota americana já estava posicionada, a França aproveitou o momento e enviou seus próprios navios. Diplomaticamente foi como dizer ao mundo: não estamos apenas do lado dos Estados Unidos, estamos protegendo o que é nosso. Do outro lado, Maduro reagiu imediatamente. Já acuado pela presença americana, agora via uma segunda potência nuclear da OTAN cercando seu território. Para tentar mostrar força, anunciou a mobilização de 8 milhões de venezuelanos, entre militares e milicianos. O número impressiona no papel, mas na prática, enfrentar submarinos nucleares franceses e destroyers americanos é uma realidade completamente diferente. O discurso oficial de Caracas falava em resistência heróica, mas o tom soava mais como desespero. Maduro chegou a prometer uma república em armas,
convocando cada cidadão a pegar em armas contra qualquer invasão. Mas para a comunidade internacional, ficou claro: a Venezuela estava encurralada. Enquanto isso, Paris mandava outro recado, não só à Venezuela, mas a todo o planeta. A Europa não aceita ser irrelevante no hemisfério ocidental. Por décadas, os Estados Unidos ditaram as regras nas Américas. Agora, a crise no Caribe abriu uma oportunidade rara para a França mostrar que também tem interesses legítimos e capacidade militar para agir. O efeito foi imediato. Países caribenhos, que tradicionalmente eram simpáticos a Caracas, começaram a mudar de posição. Trinidad e Tobago, por exemplo, não só apoiou a operação, como ofereceu território para ações conjuntas. Equador, Paraguai e Argentina classificaram oficialmente o Cartel de Los Soles como organização terrorista. Na prática, a Venezuela passou a enfrentar não apenas a pressão militar, mas também um isolamento diplomático sem precedentes. Nesse mesmo período, Brasil e Argentina realizavam a Operação Fraterno, o maior exercício naval conjunto da América do Sul. Oficialmente sem relação com a crise no Caribe, mas o timing chamou atenção. 20 navios, exercícios de guerra submarina e bloqueio naval. Exatamente um dia antes da mobilização americana. Coincidência? Talvez. Mas também pode ter sido uma mensagem discreta de que a América do Sul estava de olho e pronta para reagir se necessário. O Brasil, especificamente, manteve posição ambígua. Não apoiou, nem condenou. Expressou preocupação, reforçou tropas em Roraima, mas evitou se alinhar diretamente a Washington ou Caracas. Essa neutralidade irritou os dois lados, mas mostrou uma certa autonomia estratégica brasileira. E aqui chegamos a um ponto histórico. Em 1823, os Estados Unidos criaram a doutrina Monroe. A mensagem era clara: as Américas são zona de influência americana e a Europa deveria manter distância. Por 200 anos, esse princípio foi respeitado, mas agora, ao que tudo indica, a França acabou de quebrar essa regra. E o mais impressionante, com o apoio dos próprios Estados Unidos. Para a Venezuela, isso foi devastador. Cercada por duas potências nucleares, isolada na região e com sua narrativa interna perdendo força, Maduro se viu em uma posição extremamente vulnerável. E é aqui que entendemos a genialidade da jogada. Paris não precisou liderar, não precisou provocar. Esperou o momento certo. Entrou na hora exata em que poderia legitimar sua presença, não como agressora, mas como defensora do próprio território. O que poderia levar anos de negociações e resistência internacional, a França conseguiu em poucos dias. Uma presença militar ampliada e permanente no Caribe, com legitimidade e apoio americano. Em menos de uma semana, o cenário geopolítico do Caribe mudou radicalmente. Os Estados Unidos mostraram força. A França quebrou um tabu histórico e ganhou relevância. E a Venezuela ficou isolada e enfraquecida. A grande lição é simples, mas poderosa. Na geopolítica, nem sempre vence quem faz o primeiro movimento, mas quem sabe a hora certa de entrar no jogo. Agora, eu quero saber de você. Você acha que a França fez a jogada certa ao se posicionar dessa forma? Ou deveria ter ficado de fora dessa crise? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu vou ler todos eles. Se você gostou dessa análise, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem gosta de geopolítica. Tem muito mais conteúdo chegando e eu garanto que você não vai querer perder os próximos episódios. Até a próxima!